Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse documentário muito interessante que se chama Higher Entities, The Lost Tapes, tá? Muito bacana. E assim, tem uma equipe de questionadores aqui fantástica, tá aqui em cima, incluindo o Tom Horn. E eles vão investigar o quê? Ó, esses caras feios aqui, ó. O pessoal conhece hoje como aliens, ETs e companhia. Pois bem, e aí a gente já pode começar aqui conversando com uma pergunta, ok? E essa pergunta é interessante. Eu não vou responder a pergunta, mas vou fazer a pergunta. Por que a agenda alien está tão difundida nos dias atuais? Alguém já ouviu isso aqui? Oh, que legal, né? E esse aqui? Hã? Só gente boa, né? Olha só esse aqui. Esse aqui o pessoal ainda gosta, tal. Aliens, ok? Por que está tão difundido essa agenda alien? Bom, basicamente... eu não vou responder. Deixa pra vocês aí. Vamos continuar aqui. Bom, eu vou responder, não tem jeito. Eu preciso responder. Já vou responder antes de começar o vídeo. A agenda alien é pra uma coisa só, ok? É pra fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, pra elas pensarem, ok? Que o que antigamente era chamado demônio veio de outro planeta, lá longe, tá bom? Mas vamos ver isso aqui, a gente vai chegar a essa conclusão no final, mas... Bom, vamos lá. Nesse documentário, os autores investigaram 300 documentos do FBI sobre programas paranormais ou tecnologias super avançadas, tá? E principalmente sobre o que hoje é conhecido como aliens, mas que se autodenominam como Nephilims, tá? Esses tais aliens, ok? Eles dizem, segundo os registros, que eles são Nephilims, tá? Pois bem, então eles investigam vários pontos polêmicos, é um documentário interessante. Os autores, os produtores são esses dois caras aí. E eles vão explorar muito nesse documentário um assunto que é sobre as informações de um grupo que se chamava Elite Collins. Esse Elite Collins é um assunto polêmico, por quê? Porque alguns membros da Elite Collins gravaram podcasts, tiveram vídeos no YouTube, e esses vídeos, tá? Então, tem pouca informação, tá? Tem muito pouca informação, e é um assunto bastante especulativo. De qualquer forma, eles complementam isso com informações, documentos do governo. Então isso é interessante. Bom, mas segundo os autores, a Elite Collins seria um grupo secreto do governo que investigava também grupos do governo que trabalhavam com rituais paranormais, ok? E pessoas que trabalhavam com rituais paranormais, tá? Para acessar entidades que se autodenominavam como Nephilims, ou espírito de gigante, e anjos caídos também. A Elite Collins tinha uma visão cristã de tudo isso, então eles viram, basicamente, eles viam todos esses contatos paranormais como uma coisa maligna. E que cada ganho de tecnologia que eles obtinham, esses grupos, outros grupos obtinham com essas entidades, tá? Porque muitos ganhos de tecnologia vieram dessas entidades malignas, e tinha um preço muito alto a ser pago, pois essas entidades não eram neutras, ok? E elas não eram boazinhas também, na visão aqui da Elite Collins. Então essa Elite Collins concluiu que essas entidades que tentam mascarar sua identidade, na verdade são demônios que querem escravizar a humanidade. Eles identificaram essas entidades como entidades não humanas que são como pragas na humanidade desde o Éden. Ou seja, a Elite Collins ela tinha uma visão bastante cristã do negócio, tá? E aí, bom, vamos pegar aqui um trechinho da Bíblia para a gente não ficar meio fora de contexto, né? Então vamos lá. Essas entidades malignas, elas são descritas na Bíblia? Pois bem, Ezequiel 28, de 13 a 18, tá? Sobre o rei de Tiro, que seria aqui no caso Rassatã, tá? Vamos lá. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, curbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam seus tambores e os teus pífaros. No dia que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus.
e ele estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para olharem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os seus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o veem. Bom, e aqui começa a história dos caídos, basicamente, né? Mas na Bíblia fala muito sobre essas entidades, tá? Muito, muito. Agora, o que falta de informação que esse documentário complementa pra gente? Pois bem, a Elite Collins pesquisou sobre um ritual que se chama, isso aqui, nem vou pronunciar o nome desse troço aqui, porque eu não sei se tem alguma coisa negativa com isso, tá? Mas tá aqui, ó, o nome desse troço, feito em 1918. Quem fez esse ritual, tá, foi o tal do Aleister Crowley, ok? E ele disse que nesse ritual ele conseguiu então acessar uma entidade que ele chamava aqui de lama, ok? Que tinha esse formato aqui. Reconhece? Pois bem, ele disse, o Aleister Crowley disse o seguinte, abre aspas, palavra do satanista, hein? Hoje eles chamam de anjos e demônios, mas amanhã chamarão de outra coisa. Ah, que outra coisa é? Alien, ET, não sei o que. Vamos ver o que o satanista fala? Olha lá, hoje eles chamam de anjos e demônios, mas amanhã chamarão de outras coisas. Ah, que coisa. Hoje o demônio tá muito brega. A gente não pode falar sobre isso. Não, agora tem aliens. A pessoa, ela não é abduzida por um demônio. Não, é por um alien super evoluído de outro planeta, ok? Que viajou não sei quantos milhões de anos-luz para ficar raptando menininha por aí pra fazer, sei lá, pra conversar, tomar uma xícara de café. Sei. Vai vendo. Pois bem, e esse ritual aqui, do Aleister Crowley, ele não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido. Mas ele deu origem a um outro ritual, tá? Que eu não vou falar o nome também, porque é um nome, não sei se tem alguma coisa maligna aí. Esse outro ritual aqui. E o que acontece? Esse ritual foi feito por outra pessoa, e a Elite Collins também investigou isso. Pois bem, esse ritual, feito em 1946, que teve origem lá no primeiro ritual feito pelo Aleister Crowley, foi feito por 2 discípulos do Aleister Crowley. Vamos ler aqui. Um desses grupos investigado pela Elite Collins era liderado pelo ocultista Jack Parsons, um cientista de foguete da NASA e discípulo do bruxo satanista Aleister Crowley. Alguém já ouviu falar de Jack Parsons? Tem um vídeo aqui no canal sobre Jack Parsons. Nunca ouviu falar? Vê aí, vou deixar o link abaixo se eu não esquecer, do Jack Parsons. O nome do vídeo é assim, eu acho que é SpaceX tem que agradecer a um ocultista. Acho que é isso, tá? Jack Parsons. Procura aqui, tá? Tem 2 pessoas aqui falando de Jack Parsons em português. Eu, mostrando a vida do Jack Parsons, ok? E tem aí um pastor falando bem do cara. Olha lá, vai vendo a qualidade do negócio. Pois bem, Jack Parsons, cientista de foguete da NASA. Só sai coisa boa da NASA. Só gente supimpa, de primeira linha, ok? Vai procurar sobre a Operação Paperclip, que trouxe cientista da Alemanha nazista para a NASA. Dá uma olhadinha, só gente supimpa, ok? Então, vamos lá. Então o Jack Parsons, junto com o L. Hubbard, criador da Cientologia, também já falei sobre esse cara aqui, ambos fizeram um ritual, tá? Em 1946. Esse ritual aqui está descrito na Wikipedia, tá? Vocês podem acessar aí na Wikipedia. Diz assim, ó. E ele, em uma biografia do Jack Parsons, ele diz que teve sucesso na abertura de um portal depois de muitas tentativas fracassadas e que uma criança foi concebida naquele ritual. Peraí, como é que é? Sim. O satanista Aleister Crowley disse que o Jack Parsons foi a pessoa mais brilhante que ele conheceu, porque ele conseguiu fazer de forma bem sucedida o ritual que ele não conseguiu. O criador, assim, basicamente, do satanismo nos dias de hoje. Aleister Crowley. Falam quem? O cientista da NASA aqui, ó.
criador dos foguetes, etc. tal, conseguiu abrir um portal e conseguiu, naquele ritual feito no meio do Arizona, o quê? Conseguiu fazer o quê? Conceber uma criança, ok? Em 1946. Interessante. Interessante. Vamos lá. Quem será que foi concebido em 1946? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Você vai ter que fazer uma pesquisa aí. Eu não vou falar. Entra aí, procura quais presidentes mais velhos tem por aí foram concebidos em 1946, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Segundo a Elite Collins, o único que poderia fechar esse portal, tá, seria quem abriu, o Jack Parsons. Porém, ele morreu precocemente em uma explosão química acidental. Então, eles dizem que esse portal ficou aberto e que também toda atividade paranormal nos Estados Unidos começou a acontecer após esse ritual feito em 1946. Por esse motivo, a Elite Collins começou a investigar esses grupos, já que muitas pessoas estavam reportando ao FBI a ocorrência de atividades paranormais e eles estavam buscando uma resposta, como por exemplo a questão de abdução, o incidente Roosevelt. E tudo isso aqui aconteceu depois que o Jack Parsons fez o ritual bem sucedido, ok? Esse negócio todo de frequência, de disco voador, ET, etc. tal, tudo começa com o amigo aí Jack Parsons aí de alguns religiosos, ok? Mas tudo bem, continuando aqui. Dizem que em 1950 um grupo das Forças Aéreas Americanas procurou o Jack Parsons diretamente e perguntaram para ele se ele tinha algo a ver com o aparecimento dos UFOs, tá? Os objetos voadores não identificados, que estavam aparecendo em diversos lugares do mundo, dos lugares dos Estados Unidos. E ele respondeu o quê? Que ele achava que sim, que aquilo ali foi ele que fez. Aqui está o Jack Parsons e o outro idiota lá da Scientologia. Desculpa, o outro... bom, o cara lá da Scientologia, ok? Vocês querem saber a relação entre um e outro? Assiste o vídeo que eu fiz sobre a SpaceX, deve agradecer ao ocultista, onde eu falo sobre esses dois aqui, ok? Pois bem, acho que a maioria das pessoas já assistiram, né? Bom, se você for procurar se isso aqui é real, que o Jack Parsons fez, tá aqui, ó. Você pode procurar na Wikipedia, tá? E assim, tem não é só aqui, tá? Tem vários, tem a biografia do Jack Parsons, tem vários lugares. Mas vamos dar uma olhada aqui na Wikipedia, que diz aqui, ó. Que esse ritual, tá? É um ritual de magia, feito lá no começo de janeiro, diz que até março, mas principalmente janeiro de 1946, né? Pelo pioneiro cientista de foguete, o ocultista Jack Parsons, e o fundador da Scientologia, o Ron Hubbard aí, tá? Pois bem, eles dizem que eles conseguiram fazer o quê? Manifestar a encarnação aí de uma entidade que veio do abismo, ok? Pois bem, foi completado, diz aqui, ó, com sucesso, ok? E foi concebido o quê? Uma criança, através de trabalhos de magia. Bom, então assim, imagina, todo mundo tá ligado, né? Só que a gente não conhece as pessoas, a gente conhece assim. Vai ver o filme que fizeram sobre o Jack Parsons, vai mostrar o cara um brilhante ocultista, né? Que nem outros tantos brilhantes que tem por aí, todos ocultistas, e que todo mundo esquece de falar, ó, zip zap, que os caras eram ocultistas. Vamos continuar aqui. Eles também falam sobre o Greg Heineck, e segundo os autores do documentário, esse senhor estava dentro da área 51 e ele testemunhou dentro dessas bases um desses gigantes de 10 pés de altura, que dá mais ou menos uns 3 metros e pouco, tá? Que se autodenominava Nephilim e que dizia que eles estavam se preparando para travar uma guerra contra o Criador. Eles acreditavam ainda que eles podiam vencer. Tipo assim, olha o tamanho da insanidade, mas vai vendo. Bom, aqui ele também diz que quando as pessoas vão trabalhar nessas bases militares, elas assinam um acordo dizendo que eles não podem falar o nome do Messias lá dentro, tá? Para não perturbar essas criaturas. E segundo os autores, eles tentaram entrevistá-lo, esse cara aqui, mas depois que o senhor Heineck fez um podcast sobre isso, ele foi intimado a não falar mais nada. Ele relatou que estava fazendo uma caminhada com a esposa dele e que ambos sentiam uma coisa no pescoço que parecia uma substância verde pegajosa, e depois disso ambos ficaram doentes
e a esposa dele ficou em estado grave. Tipo assim, ele acabou não aceitando dar nenhuma entrevista. Pois bem. Aqui está o Tom Horn. O Tom Horn, puxa, isso aqui é muito conhecido, fala um monte sobre ETs, etc. Tal, que na verdade ele fala que não é ET, isso é tudo demônio. Tá? E ele faz aqui um relato muito interessante. Ele diz o seguinte, que na infância dele, ele morava no Arizona, e o pai dele era um patrulheiro da polícia a cavalo, e encontrou buracos circulares feitos na rocha, ok? Como ele conhecia bem aquela área, pois era patrulheiro, ele ficou intrigado. Parecia que os buracos tinham sido feitos com laser. Eles tinham em torno de mais ou menos 3 metros de diâmetro, tá? E os índios também não sabiam nada sobre aqueles buracos. Eles chamaram engenheiros e eles não tinham ideia de como os buracos tinham sido feitos. Algumas poucas milhas dali, um cara chamado Travis Walton falou que tinha sido abduzido. E esta é uma das histórias de abdução mais bem documentadas até hoje no mundo. Então, se procurar sobre Travis Walton, ok? Vocês vão encontrar assim, informações, um monte de informações. Esse cara é o cara que foi abduzido, que tem a história mais bem documentada. É inegável que algo pegou esse cara aí, tá? Agora, as pessoas vão falar que é um ser de um planeta distante, etc, tal. O que ele está dizendo, o que ele vai mostrar ao longo desse todo esse documentário aqui é que na verdade isso é um demônio, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Você pode procurar também, está na Wikipédia, ó, Travis Walton, UFO Incident, dá para ver aqui toda a história do cara, etc, tal, né? E o Tom Moore continua. Pouco tempo depois do aparecimento desses buracos circulares, a irmã dele, que tinha 12 anos, 13 anos na época, acordou no meio da noite gritando. Ela estava paralisada e tinha 3 seres pequenos, Greys, tá, parados na beira da cama dela. A irmã dele teve mais experiência como essa ao longo da vida, do tipo abdução, a irmã Tom Moore, sendo que em uma delas ela acordou com uma paralisia temporária e foi hospitalizada, mas nunca descobriram o que causou aquela paralisia. A filha da irmã do Tom Moore, tá, começou a ter essas experiências quando ela estava com 12 anos também. E o mesmo aconteceu com a filha da filha. Então assim, puxa vida, né? A irmã dele, então, se casou com um físico nuclear, tá? Que foi trabalhar na base militar de Los Alamos. E quando ela contou para ele algumas dessas histórias dela, ele disse que sabia tudo sobre isso e que era real. E compartilhou com ela que ele trabalhava com engenharia reversa dessa tecnologia alien. Okay? Então ele dividiu com a irmã Tom Moore, né, o marido dela, ó, que trabalhava com isso aí também. Né? No outro dia ele saiu para trabalhar e desapareceu. Tipo assim, aí você pensa o seguinte, não, ele desapareceu porque pensou que a mulher era meio louca, né, que tá falando de ET, né, que não é ET, é demônio, e ele saiu fora, né? Não, a história continua. Depois de um tempo, ela foi chamada e os oficiais de Los Alamos falaram que o marido dela morreu em um trágico acidente e que seu corpo não pôde ser recuperado. Tipo assim, o cara falou pra mulher e aí no dia seguinte deram um sumiço do cara. Olha só que interessante. Né? Aí depois vem o testemunho do Stan Dale, tá? E assim, o que ele diz? Ó? Ele descreveu que nessas bases militares secretas, eles trabalham com 2 tipos diferentes de entidades. Isso é muito interessante. Uma é o tal dos Greys, que são os baixinhos, cabeçudinhos, cinzinha, esse tipo de coisa, tá? Pequena estatura, cor cinza, que eles chamam de robôs biológicos, pois dizem que eles não têm alma, apenas fazem o que são instruídos a fazer, como se fosse uma entidade que é controlada por outra entidade, ok? É como se você fizesse um robô, mas não é mecânico, ele é feito com vamos dizer assim, com matéria biológica, ok? Pois bem. E a segundo tipo de entidade são o que eles chamam de nórdicos, que é uma aparência humana, porém mais altos e com feições nórdicas, tá? A pele deles é formada por pequenas escamas que, quando em contato com o sol, formam pequenos arco-íris. Olha que interessante comentário. Aí ele faz esse comentário, e olha só, nos filmes mostra o quê? Isso aqui é o do Crepúsculo, algo do tipo. Tá lá o vampirão, né? Ele sai no sol e sai pequenos arco-íris na pele dele. Sei. E válido aqui para os outros, né? Sei. Vai vendo. Vai vendo. Aí esse Stan Dale diz ainda mais coisa. Ele acredita que esses seres desenrolarão papéis diferentes, tá? Sendo que os Greys serão tidos como maus
e os nórdicos como os bonzinhos, os salvadores, e que os nórdicos irão ajudar o Hasatan a implementar o governo único e se livrar dos Greys que são maus e a população ficar feliz. Ou seja, basicamente você tem um boneco, tá? Eles têm um boneco que é o tal dos Grey, que são os baixinhos, cinzinha, tá? E aí vai vir, que são comandados pelos altos, pelos aí com arco-íris na pele, os Nephilims, e são comandados por eles, mas eles vão falar o seguinte: não, esses caras eram maus e a gente veio aqui para ajudar a tirar eles daí. É a visão deles aqui, a gente está só analisando, né? Conforme as informações vão aparecendo, depois a gente junta ou descarta. Pois bem, continuando aqui. Ele confirma o acordo que o ex-presidente Eisenhower fez com essas entidades, os Greys, e que o acordo previa infraestrutura, lugares escondidos como bases militares e seres humanos, que os seres humanos ajudariam eles a reconstruir a tecnologia perdida na era pré-diluviana. Dentre as tecnologias que ele comenta, e também uma tecnologia que é o Stargate ou a Torre de Babel, que aí é que eu especulo se poderia ser algo que parece científico nos dias de hoje. Pois bem, aí em seguida, isso aqui é um documentário cheio de testemunho. Vem o Ray Bush. Ele diz o seguinte, ó. Ele foi contatado por membros da Elite Collins que descreveu um projeto que eles estavam investigando e que estava envolvido com forças satânicas que estavam contatando entidades não humanas. Ele descreveu que estavam fazendo pesquisas em fenômenos psíquicos, armas psíquicas, como, por exemplo, a habilidade de matar pessoas à distância. Pois bem, o Ray estava convencido que grupos realmente estavam se comunicando com essas entidades através de rituais satânicos. E ele diz que essas entidades são espirituais e não físicas ainda. E que ele não está convencido de que essas entidades poderiam assumir uma forma física, mas que sim poderiam mudar a forma para se apresentar, ou seja, se mascarar como alguma outra coisa. Pois bem. E aí vamos pegar mais um trecho da Bíblia aqui para a gente, né, ir digerindo um pouco o que esses caras estão falando. Deuteronômio, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Vamos lá. Ouça, ó Israel. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Ok? O povo é forte e alto. São Enaquins. Olha só, presta atenção, porque com essa passagem aqui eu já vou responder uma outra pergunta que o pessoal faz. São Enaquins. Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que diz. Que, abre aspas, quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai diante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá com o Senhor, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não, não, não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles. Não é por isso. Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, o expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado, povo difícil. Pois bem, então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam: ô Afonso, mas que Deus é esse que foi lá e pediu para os israelitas matarem aquelas nações todas, etc., criança, tudo? Porque essas nações não eram seres humanos comuns, ok? Eles eram Enaquins, e dá pra ver muito bem hoje que, tipo assim, eles eram maus pra caramba, ok? Eles eram Enaquins. E a gente tem problema até hoje, porque muitos não foram exterminados conforme tinha, o Criador pediu. Vai lá, ó, vai em tal lugar, extermine todos, porque eles eram maus pra caramba. E esse mal que tá no mundo até hoje, que a gente fica amargando esse mal no mundo, vem do pessoal não ter feito o trabalho direito, ok? Porque o Criador, ele mandou, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, ele falou: vai lá e acaba com esses caras, ok?
E aí o pessoal fala, não, salvou um aqui, um ali, etc, tal. Poxa vida. E a gente paga por isso até hoje. Então assim, não é questão de maldade, é questão desse povo era mau e eles eram descendentes, eles eram gigantes, descendentes dos gigantes, eram Enakins, ok? Mas tudo bem. Vou pegar aqui Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 10. Vamos lá. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, de Yahushua, Messias. Gálatas. Pois bem, continua, a Bíblia tem mais relatos. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Então, espera um pouquinho. Vamos parar aqui, vamos analisar isso aqui um minutinho. Primeira coisa, aqui na Bíblia diz que esses espíritos, esses seres com cara de rã aí, diz que são aliens. Diz que são ETs? Não. Pois bem, diz o quê? Que eles são o quê? Demônios. Então a palavra correta, embora seja brega, é demônios, ok? São demônios, pronto. O pessoal não gosta de associar o que acontece no mundo com a Bíblia. Porque eles não gostam de falar o seguinte, gozado, tudo que está escrito aqui, né? Que gozado isso, né? O pessoal não gosta. Então, o nome é demônio, ponto. Agora, o que é interessante aqui, olha só. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o cara está falando aqui no documentário que o ser lá, que se intitula Nephilim, com 3 metros de altura, diz que eles estão se preparando para a batalha contra o Criador, que eles pensam que vão ganhar. E você vê na Bíblia que é a mesma coisa. Por quê? Pois bem, vamos continuar aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Interessante. Pois bem, então assim, o documentário aqui tem muita informação, mas basicamente o que eu queria trazer para vocês disso aqui, basicamente assim, vamos encurtar a história, ok? O que é importante aqui, nessas 2 horas de coisa? O importante aqui, no meu ponto de vista, é o seguinte, o tal de Jack Parsons, ok? Lá, fundador, cientista NASA, tá? Muito admirado pelos nazistas que foram fundar a NASA também, muito admirado, inclusive, né? Ele junto com o cara da Cientologia, que todo mundo admira, aquele monte de artistas de Hollywood que vão lá naquela igreja satânica, ok? Cientologia, quer dizer, né? Pois bem, esses caras fizeram um ritual e em 1946 eles abriram um portal e diz que foi concebido ali, foi uma criança. Aconteceu de ser concebida uma criança ali através de um ritual de magia. Pois bem, isso é importante. Okay? Só isso. Tá? Esse é o ponto número 1. Por quê? Porque algo aconteceu em 1946. Alguém nasceu ali, certo? Não fui eu, tá? Quem foi? Quem foi que nasceu em 1946? Tá? Essa é uma pergunta. Tá? Tem muitas pessoas que nasceram em 1946. Mas essa é uma pergunta interessante. Agora, outra coisa importante aqui. Deixar claro que essas entidades aliens, ETs, etc. tal, tem documentos que mostram que isso aqui não é alien nada. São demônios, ou o que a gente também conhece como Nephilims, certo? Anjos caídos e companhia. Tá? Tudo entidade maligna. Não tem nada de positivo. Não tem nada assim, filminho de ET bonzinho, ET em minha casa. Não tem isso aí, certo? Não é positivo. Tá?
E assim, todas as histórias indicam sempre o mesmo caminho. Tá? São entidades malignas, elas estão atuando em conjunto com governos. E tipo assim, isso é um problema. Tá? Bom, mas tudo bem, vamos parar por aqui. Bom, para finalizar, vou indicar aqui o novo e-book do Humberto Volz, tá? Tá no Telegram, gratuitamente para todo mundo. É só digitar no seu navegador, navegador de internet, t.me/Humberto Volz, com S no final. Né? Ou, se você já instalou o Telegram, você tem o seu celular lá com o Telegram, você consegue acessar o canal do Humberto Volz no Telegram e baixar gratuitamente o e-book, que é este aqui, ó. Leia este livro antes de morrer. As perguntas mais importantes respondidas sobre o mundo espiritual e a morte. Todo cristão e netzarim deveria ler. Pois bem, muito interessante. É pequenininho, poucas páginas, em torno de 10, 12 páginas, tá? Humberto Volz está fazendo um bom trabalho com esses e-books. Gostei muito, tá? E, lógico, eu sempre estou fazendo propaganda do Telegram de todo mundo, tem que fazer do meu também, né? Então assim, ó, também aproveita, já que você vai instalar lá o Telegram, ou entra lá no t.me/Ciência de Verdade Oficial. Tem vários canais Ciência de Verdade, peço desculpas por isso, não é minha culpa, o pessoal copia mesmo, tá? Mas só tem um canal Ciência de Verdade Oficial, tudo junto, ó, que tem mais de 40 mil inscritos, certo? Esse é o certo. Os outros pequenininhos lá, 5 mil, 10 mil inscritos, não são meus, não tenho a menor ideia de quem fez isso, mas são pessoas que não gostam de mim, ok? Outra coisa, tem Instagram do canal Ciência de Verdade, aonde o pessoal fica não só colocando os meus vídeos, mas eles aproveitam e de vez em quando colocam postagens me difamando também. Então assim, não são meus, tá? Eu não tenho Instagram, tá? Não tenho Instagram. Então assim, a única coisa que eu tenho é o Telegram, tá? Então assim, tem o YouTube aqui, tem o Telegram e tem o Patreon, que é lá os vídeos fechados, tá? Então só tem essas três plataformas, tá? Sim, eu coloco os vídeos agora do Telegram no Dailymotion, mas não precisa se inscrever lá não. O importante é acessar o Telegram, que o Telegram você consegue assistir o vídeo. Eu só coloco lá para você usar o Play só, ok? Pois bem, porque tem várias pessoas reclamando do Dailymotion por vários motivos e hoje, por acaso, o Dailymotion apagou de novo o canal do Alex Jones, né? Então, bom, não é muito confiável, mas o Telegram é muito interessante e a gente vai manter essa plataforma aqui. Eu poderia estar pondo mais coisas, mas eu estou muito sem tempo. Mas sempre que aparecer alguma coisa que eu não posso colocar no YouTube, vai estar lá no Telegram, ok? Então se inscreva lá no canal Ciência de Verdade Oficial e se inscreva lá no canal Humberto Volz e faça o download grátis do e-book. Aí você pode ler na hora do almoço, rapidinho, jogo rápido, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Até mais.